Oi, eu sou a Cláudia e hoje nós vamos para o 11º dia de Uma Vida Abundante, baseado no livro Uma Vida com Propósito. Então, o tema desse dia é Tornando-se Amigos de Deus. Deus, em primeiro lugar, ele é o nosso Criador, né? Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele precisa ser o nosso Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão de colocar ele nesse lugar como Senhor e Salvador, eu te aconselho a fazer isso. É o que ele mais espera. Mas ele também quer ser o nosso amigo, acima de tudo, né? Nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, o ser humano, né? Não eu ou você, o ser humano. Perdeu o relacionamento com Deus lá no Jardim do Éden, depois do pecado, né? E Deus, ele já havia planejado isso, para que Jesus viesse para fazer essa reconciliação conosco na cruz. Então, Deus, lá no início de tudo, ele já havia planejado para que Jesus, o nosso Salvador, viesse e morresse por nós, né, naquela cruz, para fazer essa reconciliação conosco, né? Para que nós pudéssemos se achegar a Deus novamente. Então, Jesus, ele veio em forma de homem para provar para nós e nos ajudar, né? De que nós conseguimos, mas nós precisamos dele para isso. Por isso que ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, nós precisamos nos render, que foi o que nós falamos no capítulo anterior, entregar a nossa vida, né, ao Senhor, aos cuidados do Senhor, para que ele, com o Espírito Santo, ele nos ajude nesse retrocesso, né, nesse caminho de volta para casa. Na verdade, retrocesso não é uma palavra boa. Talvez seria o retorno, né? O retorno de volta para casa, para que a gente possa refazer, reconciliar, né, a nossa amizade com Deus. E o próprio Deus, ele anseia, ele espera por isso, né? E a missão de Jesus aqui na Terra foi essa. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai estar dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão, né? Deus, ele aguarda, ele espera que nós tenhamos um relacionamento íntimo, né, com ele. E nós precisamos, nesse relacionamento, se aproximar cada dia mais de Deus para que nós possamos conhecer a Ele, né? Ser amados por Ele. Ele já nos ama, né? Ele já nos ama, mas nós precisamos conhecer esse amor, porque é nesse amor que nós conseguimos caminhar com mais segurança. É conhecendo Deus que nós conseguimos caminhar com mais segurança sobre a terra. E como a gente faz isso? Como nós conseguimos nos tornar amigos de Deus? Primeiro, reconhecendo isso, reconhecendo que Jesus, ele é esse reconciliador, ele é esse salvador nosso. E começar essa caminhada, né? De aproximação de Deus. Conversando constantemente com Deus, Jesus e o Espírito Santo, em todo o tempo e em todas as situações, não somente nas situações difíceis e complicadas, né, que nós temos no nosso dia, mas sim em todo o tempo. Em todo o tempo estar constantemente conversando com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está aqui do nosso lado, ele está dentro de nós, somente esperando para que a gente fale com ele. E a gente não precisa ser diferente conversando com o Espírito Santo do que quando a gente conversa com qualquer outra pessoa ao nosso redor, né? É uma conversa simples, mas ela precisa existir esse diálogo, né? E a gente também precisa parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. E às vezes, conversas curtas e simples
elas valem muito mais do que horas de oração e adoração. Às vezes, em pequenas conversas simples e curtas, Deus pode ministrar coisas preciosas e grandiosas ao nosso coração. Outra forma de se tornar amigo de Deus é meditar todos os dias, continuadamente e repetidamente, sobre quem Deus é e o que ele disse. E aonde a gente encontra isso? Na palavra de Deus, na Bíblia, né? A gente precisa pensar a respeito de quem ele é e o que ele disse. Pensar, encher a nossa mente com tudo aquilo que é bom, que é honesto, que vem de Deus, que é verdadeiro. Porque ali na palavra ele compartilha coisas maravilhosas a respeito dele, a respeito de nós mesmos, né? E coisas de promessas que ele tem para nós caminharmos com mais segurança, com menos medo, né? Não que o medo não vai existir, mas a gente vai conseguir caminhar com medo mesmo sabendo que Jesus está ao nosso lado, né? O amor lança fora todo medo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, compreendemos o seu amor, nós conseguimos caminhar entendendo, compreendendo e sentindo esse amor, sabendo que Deus ele não nos abandona quando nós confiamos nele. A palavra dele diz que ele é fiel e nós precisamos crer nisso. Ele não é fiel a mim, né? Porque eu não sou fiel, mas ele é fiel à palavra dele, às promessas dele. Então, aos princípios dele. Deus é fiel aos seus princípios. Então, quando ele diz que ele não nos abandona, ele nunca realmente nos abandona, mas nós precisamos crer. Mesmo que a gente caia, né, se esqueça disso, mas quando nós nos lembrarmos disso, nós precisamos encher a nossa mente com isso, para que nas horas de dificuldade nós possamos nos lembrar disso, para que a gente se levante e continue caminhando crendo, mesmo que tudo ao redor não pareça, mas crendo que Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas sim de força, poder e equilíbrio, tá bom? Então, o tema desse dia é Deus quer ser seu e meu melhor amigo. Um versículo para meditar. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Em Salmos 25:14. E uma pergunta é: o que posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e pensar menos sobre as coisas desse mundo durante o dia, né? O que eu posso fazer? Eu uso uma estratégia de escutar sempre louvores e adoração que falam da palavra, né? Então, além da minha rotina diária de a primeira parte da manhã, né? Falar com Deus, conversar com Ele, fazer a minha oração, meu agradecimento, pedir para Ele me conduzir no dia, eu gosto de encher a minha mente com a palavra dele. Então, eu faço a minha leitura, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende da rotina, mas é o meu pão diário, né? E depois, quando eu tenho tempo para ouvir qualquer coisa que seja, enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, eu gosto de ouvir louvores. Então, louvores que falam da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então, por quê? Porque isso é um alimento. Enquanto eu estou ali fazendo o meu trabalho, o meu serviço, eu acabo me alimentando também daquilo que eu estou ouvindo. Ou então eu coloco uma pregação, algo que vá me edificar. E não algo somente para fazer barulho, para que eu não me sinta sozinha, enfim. Mas algo que vá me edificar mesmo, algo que vá construir algo em mim. Tá bom? Então esse é o 11º dia e vejo vocês no próximo dia. Deus abençoe vocês.